Escrevo a vida como se jogasse futebol. E hoje aqui com a gente, o Rei Raí, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Raí, eu queria saber o seguinte, como é que foi a sua infância, assim, a tua relação com os esportes? Bom, sempre foi muito próximo. Primeiro que eu sou o sexto filho de uma família de 6 irmãos, de 6 filhos homens, todos homens. Então, os 5 primeiros já eram, obviamente, maiores que eu, já praticavam muito esporte. Meu pai sempre incentivou bastante, apesar dele não ter sido bom em nenhum esporte, mas ele sempre incentivava a gente. E então dentro de casa já começou, né? Já bem pequenininho, já comecei dentro de casa praticando bastante esporte com os meus irmãos mesmo, desde judô, apanhando bastante, como jogar futebol com bolinha de tênis no meio do corredor ou no quintal, com o meu irmão logo em seguida, que era o Raimar. E aí já me despertou esse gosto. Eu sentia facilidade também, né? Eu tinha facilidade para vários esportes. Eu joguei também handball, joguei bastante basquete, né? Quase fiquei na dúvida entre basquete e futebol. Ainda bem que eu escolhi o futebol. E no meu colégio também. Era o Colégio Marista, um colégio católico, mas que era quase que um clube, assim, né? Ele só não tinha piscina, mas era um colégio com muito espaço para esporte. Então tinha um campo, gramado, quase tamanho oficial, tinha uma quadra, quer dizer, 3 quadras poliesportivas, e tinha espaço para música, para banda. Então, depois da escola, a gente às vezes ia para casa e já voltava depois do almoço, ficava a tarde toda lá brincando. Então, eles incentivavam muito o esporte também no colégio. Eu acho que essas duas influências aqui fizeram com que eu desenvolvesse muito essa minha aptidão. E era um universo, então, cercado por esportes? Era, até porque uma casa com 6 homens, né, tem os torcedores dos times, né, eu lembro de... Todo mundo torcia pro mesmo time ou não? Ou dava confusão? Não, tinha vários times diferentes. Meu pai era corintiano, sempre foi corintiano, né? Tinha santista, palmeirense, eu era mais novo, torci porque o Sócrates jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, mas tinha sempre uma discussão ali, mas todos gostavam. Eu conheço meu irmão que jogou, tenho um irmão que jogou basquete profissionalmente também, então a gente acompanhava os jogos da NBA, os campeonatos no Brasil também. Eu lembro de assistir lutas do Cassius Clay com a família inteira, né, na época, né, dos grandes clássicos aí desse gênio que foi do esporte. Então a gente acompanhava bastante, meu pai incentivava, gostava, e a família acabava ajudando. E a entrada de forma profissional no primeiro time, você se lembra quando é que foi? Lembro, não dá para esquecer. Foi no Botafogo de Ribeirão Preto. Eu comecei a jogar, eu jogava no time da escola, joguei também no clube, um pouco no clube amador, né? Jogava alguns amistosos, nunca tinha disputado campeonato. Aí teve uma época que eu quis disputar campeonato, aí fui pro Botafogo de Ribeirão Preto. Isso com quase 14 anos, né? Hoje em dia teria entrado tarde, né? Hoje em dia, né, os jogadores, os atletas, os pretendentes começam com 10, 11 anos num clube. Eu já comecei com 14 e não levava muito a sério, né? Jogava, gostava por prazer, mas não pensava em ser profissional ainda. Era mais, e a coisa, como eu fui me destacando, foi evoluindo. Eu lembro que o ônibus do clube, como eu jogava bem, o ônibus do clube, às vezes tinha domingo que eu não estava afim, estava com preguiça, e o ônibus passava lá em casa para me pegar para ir jogar. E daí eu lembro quando teve um dos primeiros jogos assim que eu fiz com a camisa 10, ainda no Júnior, assim, mas eu lembro, né, que a camisa 10 estava lá, meu uniforme pronto, esperando, ali que eu comecei a me imaginar como um profissional. E aí de 17 para 18 anos eu fiz meu primeiro jogo no Botafogo, né, nessa sequência natural, fiz juvenil, juniores e profissional. E no primeiro jogo como profissional, eu tinha a camisa 13, se não me engano, e eu entrei durante o jogo. O Botafogo estava perdendo de 1-0, eu entrei e dei 2 passes lá para gol, o Botafogo virou de 2-1. Eu lembro que cheguei em casa e dei a camisa pro meu pai. Maravilha! Em 1987, a entrada no São Paulo Futebol Clube. Foi fácil a adaptação? Não, foi difícil. Toda grande mudança, assim, eu sempre necessitei de um tempo de adaptação. Eu sempre fui uma pessoa muito, principalmente naquela idade, naquela época, muito tímida, muito calada, muito introvertido. Então, sempre demora um pouco até me entrosar com os companheiros, me soltar, me sentir à vontade
num grupo. E claro que o fato de estar na cidade de São Paulo, uma cidade peculiar, uma grande metrópole, também teve um tempo de adaptação, mas esse lado eu gostava, né, de conhecer, de ter uma cidade dinâmica, assim, esse lado eu gostava. O negócio era me entrosar mesmo no grupo, levou acho que uns 6 meses para eu me sentir mais à vontade. Tinha uma cobrança bem grande, porque eu fui na época a maior transação em termos de valores no Brasil, né, de transação dentro do Brasil. Eu tinha ido do Botafogo de Ribeirão Preto, que é muito raro, né? Do Botafogo de Ribeirão Preto eu fui direto para a seleção brasileira, disputei um torneio na Europa com a seleção, disputei depois o Pan-Americano antes de chegar no São Paulo. Foi quando eu machuquei, né, aliás, e vim para São Paulo, estava contundido. Então teve todas essas dificuldades que fizeram com que eu no início, nos primeiros 6, 8 meses, eu não conseguia ainda impor o meu futebol. E a sua relação com o mito também, outro mito do futebol, né? Tele Santana. Era uma relação amigável? Ou o Tele puxava a orelha de todo mundo? Bom, no início ele sempre foi muito exigente, né? Sempre foi muito exigente, mas no início era claro que uma relação muito profissional, de respeito, né? Pela hierarquia e pelo estilo dele. E eu acho que depois, com o tempo, né? O Tele chegou em 90, depois teve 91, 92, ganhando todos aqueles títulos. Acho que com 2, 3 anos de convivência, obviamente você acaba se envolvendo, conhecendo o lado mais pessoal, conhecendo a família, e mesmo guardando ainda, claro, aquela distância necessária entre um comandante e um comandado, mas já me considerava um admirador pessoalmente e um amigo também do Tele e da família dele. Essa pergunta eu fiz pra você, eu queria colocar ela de novo. Então você tem o Fernando Casalderrey, né? Foi os mundiais 92, 93. Então, quais recordações que você tem? O São Paulo estava na Série B em 91, né? Na segunda divisão. Aí você tem um Mundial em 92, essa explosão da Série B pro Mundial de 92. Como é que foi o preparo do time, a relação entre Tele, a relação entre Fernando, a relação você, o Rei Raí? Como é que foi essa relação? Era tensa? Como que era? Tinha muita pressão ou era tranquilo? Bom, na época que o time foi para a Série B, claro que existiu muita pressão, muita tensão também no ar, né, um time grande como o São Paulo, com a estrutura que sempre teve o São Paulo, sempre valorizado esse lado, né, do pioneiro, da estrutura do São Paulo, dos dirigentes com esse nível, como o Fernando. Claro que foi um momento difícil do clube ali. Mas logo em seguida, aí começaram, foi uma coisa mais do que investimento financeiro. Claro que teve a vinda do Tele, mas teve uma consciência, né, que já assumia essa responsabilidade do momento que o time estava passando, mas ao mesmo tempo que aquele grupo tinha condições de reverter essa situação e, obviamente, com uma relação muito próxima, né, com a diretoria, passando pelo Tele, eu como capitão da equipe também tinha essa relação mais próxima. Mas éramos pessoas, quer dizer, essas lideranças, tanto eu, outros líderes que tinham na época, né, o Ronaldão, outros jogadores, mas eu tinha uma identidade de ideias muito grande e também de ambição, né, tanto da diretoria comandada pelo Fernando, como o Tele também, que é um cara muito ambicioso no bom sentido, né, de querer um jogo bonito, mas ganhando, sempre querer mais, um perfeccionismo. E nós, um grupo de jogadores que também tinha essa ideia. Então não existia uma tensão externa, mas que fez com que aquele time, no sentido mais amplo, não só a equipe, mas dirigentes, a comissão técnica, né, que aquele grupo se fechasse para dar a volta por cima, né? E eram pessoas não só bem intencionadas, mas capazes, né? A gente conseguiu sair aí desse momento complicado para conquistar o mundo, literalmente. Que maravilha! Aí, uma pergunta, cara. Eu sou magrinho, feinho. Eu queria saber o seguinte: aí, como é que lidar com o assédio dos fãs? Você acha que tem jogadores assim que perdem um pouco o fio da meada? O essencial é jogar bola, né? Jogar bem, né? Como é que é lidar com o assédio dos fãs para que isso não transforme assim numa força muito grande e o que é o essencial, jogar bola, fique para segundo plano?
Você tem que fazer sempre um exercício, na verdade, um exercício de se manter os pés no chão, quer dizer, não cair nessa, não acreditar na grande ilusão que acaba se transformando, né? A popularidade, a paixão do futebol que as pessoas têm, acaba, na verdade, antes de que algum jogador mude, né? Você sempre ouve falar assim, não, o cara ficou conhecido, ficou famoso, ou conquistou vários títulos, ele mudou o comportamento. Antes que o atleta mude o comportamento, as pessoas mudam com ele, né? Então, você tem vários exemplos. Eu lembro, por exemplo, jogadores que eram jovens, aí de repente entraram num jogo, uma final, fizeram um gol, assim, o porteiro do prédio dele vai recebê-lo diferente, vai tratá-lo diferente. Se ele entrar numa loja, ele vai ser tratado diferente. Se ele está num restaurante, ele vai ser tratado diferente. Então, o mundo, antes do cara mudar, o mundo muda com relação a ele. Então, obviamente, ele tem que se adaptar a isso, saber lidar. E em muitos casos, às vezes, pela juventude, ou por não ter uma cabeça muito preparada, estruturada, às vezes não teve uma formação muito estruturada, a pessoa acaba acreditando que isso vai ser eterno e que ele é melhor do que os outros, ou que se achando mais do que outros, porque dá essa sensação em alguns momentos. Ele não pode acreditar nisso, né? Então acho que é um exercício de você mesmo estar se alertando, falando, opa, estamos em casa, né, tem família, são coisas mais palpáveis, mais verdadeiras. Se você se apoiar nisso, você tem grandes chances, melhores chances, né, de não deixar com que isso atrapalhe a concentração na carreira. Eu lembro que uma vez o próprio Tele, né, quando a gente, logo depois de 92, que eu fiz 2 gols, né, na final, em 91 tinha feito 3 gols na final contra o Corinthians, e começou-se, obviamente, um assédio muito grande também de imprensa. Então, capa de revista, né, vários programas de todos os tipos, aí, não só de esporte, né, programas de televisão que tinha uma demanda, e eu lembro que o Tele uma vez falou, aí, ó, toma cuidado, senão você acaba perdendo o foco, perdendo a concentração, e isso vai influenciar no teu rendimento, né? Então, foi um exemplo aí de que, às vezes, as pessoas acabam se deixando levar pelas oportunidades que aparecem e acabam esquecendo do principal, que é a profissão dele, né? Aí, a conquista da França, o arco do triunfo do futebol, uma maravilha, né? Foi demais pra sua cabeça? Foi uma grande honra, né? Eu acho que conquistar o meu espaço lá, eu acho que é demais no sentido é um privilégio muito grande. Você, até hoje, eu quase 12 anos que eu saí da França, agora em maio faz 12 anos que eu voltei para o Brasil para jogar mais 2 anos em São Paulo, e ainda vou 4, 5 vezes por ano, sou convidado, tem eventos, entrevistas. A última Copa do Mundo fui comentarista da televisão francesa, eu vou para lá, sou recebido pelo prefeito, né, almoço com o prefeito. Então isso, na verdade, é um grande orgulho de alguém que conquistou Paris, não só dentro de campo, no futebol, com os resultados, que também foi o período mais vitorioso da história do clube, mas também admirado pelo comportamento, por representar o Brasil, andar representando o país. Então isso, eu acredito que demais para a cabeça, nesse sentido de ser um grande privilégio que poucos têm, né? Poucos conseguem. Então, na seleção brasileira, né, representar o Brasil diante de milhões de torcedores, né? Como é que era essa pressão, a relação entre os jogadores, nos bastidores? Aí depende muito do grupo, né, que você atua. A seleção é bem algo diferente, porque você não tem o dia a dia, né? Você passa períodos, né, com um grupo que muitas vezes muda com frequência, e aí depende das lideranças, do estilo do grupo. Eu, né, tive o privilégio de fazer parte de uma geração vitoriosa e que iniciou mais uma série de conquistas do Brasil depois de um hiato de 24 anos, né? O Brasil foi campeão em 1970 e até 94, que foi quando a nossa geração foi campeã do mundo, o Brasil não tinha grandes títulos importantes, né? Então isso feria muito o orgulho brasileiro, né, de um dos nossos grandes orgulhos, que é o futebol, não conseguia mais vencer. Então isso, obviamente, a cada Copa do Mundo que passava, eu lembro
desde 82, até com o próprio Tele, né, que deu aquele show, foi bonito, mas não ganhou. Aí passou para 86, a pressão aumentava. 90 foi aquela loucura também, uma decepção, muita pressão. Então a cada Copa que o Brasil não ganhava, a pressão aumentava, né? Porque a obrigação de ganhar crescia. Então em 94, isso que aconteceu, tinha uma pressão gigantesca e só conseguimos ir até o final e vencer porque tinha um grupo muito, muito fechado e que era muito unido, que tinha lá suas brigas, mas que sempre pensando no bem do objetivo comum, né? E eu fui... A primeira vez que eu fui para a seleção foi em 87, pelo Botafogo ainda. Depois em São Paulo, teve um período de adaptação, ia de vez em quando e tudo. Mas a partir de 91, que coincidiu aí com a chegada do Tele, ganhando, o São Paulo voltando a ser o principal time do país, de 91 até 94, né, eu fui quase mais de 3 anos capitão da seleção brasileira. Tenho bastante orgulho disso, de ter construído junto esse grupo, e a gente acabou conseguindo fazer um grupo forte, um grupo unido, um grupo com bom relacionamento que guarda amizade até hoje, né? Tenho amizade porque a gente se fala com frequência com o Bebeto, o Ricardo Gomes, que hoje está aqui, né, no São Paulo, Leonardo também virou um grande amigo, o próprio Dunga, Jorginho, então é toda uma geração, Romário, a gente acaba encontrando em eventos. Então é toda uma geração que conseguiu ter um bom ambiente e, mais do que isso, transformar em amigos. Né? E aí a volta do Raí pro São Paulo Futebol Clube, né? Eu acho que o Fernando Casal de Rei tem um encontro com você, se eu não me engano, foi em Paris. Como é que foi essa volta aí, aquela... em cima do Corinthians ainda? Como é que foi? Foi muito inesperado. Eu tava em fim de contrato, isso foi em dezembro ou janeiro, um ano antes de voltar, em fim de 97, começo de 98. Eu estava começando a pensar, sabia que não ia ficar mais no Paris Saint-Germain, era o meu 5º ano, muito sucesso lá. E estava pensando em ter uma experiência em um outro país, talvez. E sabia que tinha 33 anos, sabia que também ia ser os meus últimos anos de... E pensava, não sabia ainda se queria voltar para o Brasil ou não. E foi quando teve o primeiro contato, o interesse do São Paulo. O Fernando me ligou, depois foi para Paris, tivemos um encontro. E até então a gente não imaginava, né, que eu pudesse jogar o Campeonato Paulista, né, que estava iniciando ali em janeiro. E como, né, obviamente, a gente tem uma vontade, né, de estar juntos novamente, que é o São Paulo e eu. E o São Paulo estava precisando de um jogador mais experiente. Eu acho que o Fernando, com certeza, que teve essa visão, ou foi o idealizador, o grande arquiteto dessa minha volta. E quando ele começou em contato, eu falei que ia ser meu último contrato, que talvez eu continuasse fora. Aí que ele falou do projeto, que ele queria, que o São Paulo tinha acabado de reformar o Morumbi, que estava com uma grande geração de jovens, que estava precisando de um jogador mais experiente. Daí foi rápido o entendimento, a gente entrou num acordo. E em janeiro mesmo, né, eu fiz um amistoso, joguei acho que meio tempo. Ainda como jogador para Saint-Germain, joguei um amistoso aqui com o São Paulo. Acho que foi contra uma seleção, não sei, uma seleção do Rio de Janeiro, se não me engano. E aí já fiz um grande jogo, já senti o clima, estava favorável para minha volta. E quando a gente soube, né, em maio, que eu poderia ser inscrito ainda no Campeonato Paulista para a grande final, para o último jogo, isso foi uma grande surpresa para mim, não sabia até chegar aqui. E quando surgiu essa possibilidade, eu fiquei até na dúvida, não conhecia o grupo ainda, mas o Nelson, que era o treinador na época, falou, não, aí você vai jogar. E eu acho que isso acabou coroando, né, tudo que o Fernando Casal de Rei imaginou para uma volta, ou às vezes melhor ainda do que ele pudesse ter imaginado, e voltar a ser campeão paulista em cima do Corinthians. Que maravilha! Raí, você tem um trabalho fantástico. Eu queria te perguntar o seguinte, qual o conceito da Fundação Gol de Letra num país marcado por tantas desigualdades sociais? Bom, o conceito é buscar essa justiça social através de oportunidades, boas oportunidades, ou dar direito às oportunidades, o direito que são delas, né, ter boas oportunidades de crescimento, de formação. Então o conceito da fundação é investir bastante na capacidade das pessoas,
através de oportunidades educacionais, de formação, de boa metodologia pedagógica, né? Um trabalho com famílias, respeitando o ambiente que as crianças e os jovens estão, né? Então, um trabalho muito direto com família, com as instituições locais. Então, é um grande centro educacional, esportivo, cultural, educacional. É um grande centro dentro de um bairro que é a fonte de uma transformação social para que aquela região pobre venha a ser mais justa através das próprias pessoas, né? Então, esse grande centro educacional, cultural, esportivo acaba sendo o elemento de transformação social, mas que quem executa são os próprios jovens que passam por lá. Que maravilha, Raí. Tem uma pergunta aqui, o pessoal mandou, cara, centenas de perguntas, eu tive que peneirar tudo, entendeu? Para mim não ficar, porque eu sou um penteiro, não ficar te enchendo o saco. Então eu selecionei algumas aqui, eu quero agradecer a todo mundo que enviou as perguntas. É o seguinte, a Mariana Albuquerque de Aracaju. Como você acredita que o esporte pode influenciar na formação do cidadão? De várias formas, né? Eu acho que existe a questão óbvia da saúde e que influencia também na formação mental, né? Hoje em dia existe uma preocupação dos pais, né, com os jovens que estão no computador só e acabam deixando de lado o desenvolvimento físico, cognitivo, e que tem também uma influência no lado mental. E o aspecto dos valores que estão embutidos na atividade esportiva, né, que acaba influenciando na formação, e como disciplina, como respeito às regras, né, respeito aos companheiros, no caso de esportes coletivos, né, de cumplicidade entre as pessoas para chegar num objetivo comum. Acho que existem centenas de valores que podem ser trabalhados através do esporte. E uma outra coisa que também a gente trabalha bastante na Fundação Gol de Letra é usar o esporte também para desenvolver temas variados. No caso, por exemplo, no momento de uma Olimpíada, você estudar o país onde está sendo feito, ou você pode trabalhar vários temas de matemática, ciência, saúde, geografia, vários temas que são mais amplos, que podem ser trabalhados também num momento de descontração esportiva, que acaba aprendendo até de uma maneira mais fácil. Maravilha! E o Jaime Henrique de Cubatão, com a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos no Brasil, a situação brasileira tende a melhorar? Ela já está melhorando, né? Independente disso, e eu acho que se a situação do Brasil não estivesse melhorando, a gente não teria conseguido trazer esses grandes eventos para cá. Vem melhorando, né, na época da redemocratização, nos últimos governos, a estabilidade econômica, né? Estabilidade que com certeza fez com que o Brasil crescesse muito em termos econômicos, e também pouco a pouco no aspecto de justiça social vem melhorando. A gente sabe que falta muito ainda, mas são eventos que podem servir, se bem aproveitados, de trampolim para um outro patamar do país, né? A Copa do Mundo, que vai envolver várias capitais dos estados brasileiros, que vai mexer com a infraestrutura dessas cidades, a Olimpíada no Rio de Janeiro, né? Que todas as cidades que souberam aproveitar bem esse evento mudaram a sua realidade, né? Conseguiram ter mais visibilidade, né? Dinamizar a sua economia, também a questão de empregos, né? E acho que o Rio de Janeiro tem tudo para isso, para aproveitar melhor todas as belezas naturais que existem na cidade. E é uma cidade que está judiada. Acho que se a gente conseguir melhorar a infraestrutura com a Copa do Mundo e melhorar nossa porta de entrada, nosso cartão postal, que é o Rio de Janeiro, depois da Olimpíada, acho que com certeza o Brasil tem chances de estar mais próximo de ser aquele país que a gente imagina. E o Rodrigo Pires, de São Paulo, você teve algumas experiências como comentarista. O que achou? Na França, por exemplo, você fez um comentário, você estava comentando que na França você foi comentarista, né? Como é que foi? Eu gostei, bom, é um tema que para mim é fácil, né? Não é um trabalho, é quase que um prazer. Eu trabalhei na televisão aqui, no Brasil, na Record, trabalhei na CBN, na rádio, e fiz comentários também para o Canal Plus na França. Entre outros jornais, já fui colunista também. E eu gostei bastante. Não é o que eu quero para mim como profissão,
Eu sei que vou fazer ainda, de vez em quando, tem convites. E a experiência que eu mais gostei foi no rádio, né? Que eu não conhecia, um veículo que eu não conhecia muito. E quando trabalhei o rádio, você fica mais à vontade, né? Você não é escravo de acompanhar a imagem do que está passando, você pode se soltar um pouco mais. Então eu gostei muito da experiência como comentarista, principalmente no rádio, mas não é algo que eu queira seguir como carreira, não. E o André Oliveira, Chapecó, e o Eduardo Cavalcante, Fortaleza. Você já pensou em ser treinador? Eu já pensei, claro. Passa pela cabeça, passa à vontade, quando você está assistindo um jogo, você fala, pô, se fosse eu, como todo brasileiro já é considerado como treinador, claro que um ex-atleta também às vezes se imagina na função. Mas existem dois motivos que eu não me animo a seguir nessa ideia, que são o ritmo de vida de treinador, né? Você tem que estar mudando de um lugar para o outro, você tem que estar longe da família, isso é uma coisa que não me incomoda. E o outro é apesar de continuar uma figura pública, mas estou menos frequente na mídia, então isso faz com que eu tenha uma vida pessoal também mais tranquila, né? Então esse é o lado que eu tô gostando, e claro que um treinador tem que abrir mão, né? Você está como treinador de um grande time, por exemplo, você está exposto a tudo, né? Ao público, à imprensa, a comentários, a qualquer coisa que você faça na sua vida pessoal também vai ser motivo de comentários. Então essa é uma coisa que faz com que eu também pense muito antes de tomar uma atitude dessa. E o Alexandre Marques, você acha que realmente há uma imensa diferença técnica e tática entre o futebol brasileiro e o europeu? Técnica com certeza, né? A gente vê que os clubes hoje, 90%, sem medo de errar, 90% dos clubes europeus que conquistam títulos importantes têm brasileiros como a base do time, né? Então, os brasileiros não só pela experiência, o brasileiro ele começa a jogar muito cedo, ele pega muitos macetes, né, como a gente diz, muitas manhas do jogo muito cedo. Isso faz com que ele se transforme num jogador experiente mesmo estando jovem, às vezes de idade. E obviamente também acho que existe algo hereditário, né, que vem dessa nossa mistura de raças aí, de ritmo, de ginga, né, que acaba se transportando também para nossa música, para nosso ritmo de dança, para o nosso samba, para o nosso carnaval, e que a gente acaba levando também pro jogo que a maior parte dos países não tem. Né? Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, um abraço. Se não fizer essa pergunta da Fátima Tosi agora, ela vai brigar comigo. Fátima, conta um pouco desse relacionamento Mestre Tele e Raí, uma união perfeita. Era uma união perfeita mesmo? Eu acho que sim. Eu era uma pessoa que eu gostava bastante, e o estilo dele, o jeito dele era muito parecido também com o meu pai. Então eu tinha uma dupla admiração por ele, não só pelo profissional, pela pessoa, tripla, né? Pessoal pela pessoa, mas também pela identidade, essa identidade que eu tinha e que eu via, né? Esse reflexo que eu via do comportamento, né, correto dele, como eu também admirava no meu pai. Então acho que isso facilitou também nesse relacionamento, e ele acho que acabava me vendo também como um exemplo de comportamento, né, tanto nos treinamentos, né, na vida fora dos gramados, e também o que ele conseguia, né, extrair de resultado de mim quando ele exigia, quando ele pedia alguma coisa para mim. Então acho que essa admiração mútua facilitou muito o nosso relacionamento. E acho que a principal coisa é que ele, com esse estilo mais fechado e muito severo, às vezes, então eu servia um pouco como filtro, né, com relação às mensagens que ele passava para o grupo, ou tentar amenizar algum momento tenso, né, por esse jeito dele mais explosivo. Então eu acho que se transformou numa união perfeita, porque muitas coisas que ele queria passar, ou da maneira que ele queria passar, eu o ajudava, e vice-versa, né? Quando o grupo queria também transmitir alguma ideia, ou questionar alguma coisa do comando dele, eu também sabia fazer esse meio de campo. Então, acho que por isso que foi uma união perfeita. Maravilha! O Geraldo de Oliveira, estamos terminando já, calma aí, Raí, eu sei que seu tempo é escasso, você está sempre corrido. O Geraldo de Oliveira, quais suas atribuições como embaixador do São Paulo Futebol Clube, e como está essa atividade na prática?
Bom, a princípio algo mais, obviamente, de representatividade, né? Bastante simbólico também. Então, quando tem alguns eventos importantes, né? Ou como foi receber, por exemplo, dando um exemplo prático, receber representantes da FIFA aqui para o Morumbi, receber o ministro do esportes. Eu sou um dos esses embaixadores, um dos embaixadores que recebe, que está ali presente, que simboliza um pouco os valores do clube. Então, mais nesses momentos de representação institucional, que eu estou presente e exerço essa minha função. Obviamente não é uma função profissional, né? É quase que uma homenagem e um reconhecimento no meu. É um prazer para mim estar ali dentro do São Paulo também. E espero poder estar contribuindo mais e de outras formas também em relacionamentos internacionais. Maravilha! Eu queria mandar um super abraço para o Thiago Linardi, do site Meu Negócio é Jogo, e pro Borges, do blog Universo Tricolor, porque essa turma toda que fez o auê das perguntas, veio centenas de perguntas, até pegar tudo foi uma doideira. Aí, muito obrigado pelo seu tempo, tudo de bom, saúde, felicidade.